Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Esta é a parte 7 do conjunto de videoaulas sobre funções logarítmicas. Nós vamos tratar nesta videoaula, mais especificamente, de equações e inequações logarítmicas. Tá? É um tema muito fácil, basta dominar aí bem, as propriedades dos logaritmos, tá? Tanto as propriedades imediatas quanto as propriedades operatórias e também, sobre uma função logarítmica ser crescente ou decrescente, tá bom? Então, vamos à videoaula. Bom, definição de equação logarítmica. O que é isso, né? Uma equação logarítmica é uma equação com incógnita na base do logaritmo, e ou no logaritmando, tá? Aí tem alguns exemplos, Logaritmo de x na base 2 é igual a 0,125, A incógnita está no logaritmando. O segundo exemplo, logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de 2x menos 1 na base 3 é igual ao logaritmo de x ao quadrado na base 3. Também incógnita no logaritmando. Agora, o último exemplo aí, logaritmo de 64 na base x mais 3 é igual a 2. No caso aí, a incógnita está na base do logaritmo. Bom, a propriedade imediata a seguir, juntamente com as propriedades operatórias dos logaritmos e as demais propriedades, formam aí a base da resolução de qualquer equação logarítmica. Por quê? Olha só, gente, se o logaritmo de x na base b é igual ao logaritmo de w na base b, isso é verdade, se e somente se o x é igual ao w, Ou seja, o logaritmando do primeiro mesmo, é igual ao logaritmando do segundo. Então, nós podemos igualar isso aí, E até chegar aqui, nós temos aí as propriedades operatórias, para a gente diminuir, tá bom? Bom, um outro detalhe, que é importante ressaltar, e que eu não mencionei, é claro, que nós devemos levar em consideração algo chamado a condição de existência do logaritmo. Por exemplo, o logaritmando sempre tem que ser maior que zero. Então, se tiver uma incógnita aí, o que estiver aqui no logaritmando tem que ser maior que zero, e se tiver uma expressão, tem que resolver essa equação aí, ou inequação, e eu tomar aquilo por base. Ou seja, qualquer resposta ao solucionar, que não esteja na condição de existência, ela não é uma resposta que satisfaz a condição de existência do logaritmo. Então, eu não posso tomar isso como uma solução. Da mesma forma, a base do logaritmo. A base tem que ser maior que zero, ou seja, positiva e ainda diferente de 1. Então, qualquer solução, suposta solução que eu encontrar, se ela não pertencer a esse conjunto da condição de existência do logaritmo, eu não posso tomar ela como uma solução, ela não é aceitável, tá bom? Para que a gente para que ela que ela pertença ao conjunto de solução da equação, tá bom? Então vamos lá, olha, equações logarítmicas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês algumas equações logarítmicas, tá bom? Vou resolver algumas com vocês, vocês vão ver como que funciona as técnicas, tá bom? E eu espero com esses modelos, as técnicas que eu vou mostrar, vocês têm aí condições de resolver pelo menos as equações assim mais comuns, que aparecem em concursos públicos, vestibulares,
Enem, esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos lá. Exemplo 1, determine o conjunto de solução das seguintes equações logarítmicas, tá? Nós vamos resolver aí uma a uma dessas equações, tá bom? Vamos lá ao nosso quadro branco. Bom, pessoal, a primeira equação é logaritmo de x na base 2 é igual a 0,125. Então, aquilo que eu já mencionei para vocês, que eu vou analisar primeiramente, tá? É a chamada condição de existência do logaritmo. Eu vou chamar de certa. Qual que é a condição de existência aqui, ó? A incógnita está no logaritmando, né? E o logaritmando sempre tem que ser positivo. Então, x, né, tem que ser maior que zero. Essa é a condição de existência, tá bom? Ao resolver isso aqui, se x não for, se o que eu encontrar para x não for maior que zero, nada feito, tá bom? Bem, então vamos lá. Nesse caso aqui eu posso aplicar a definição direta, né? Isso aqui é verdade, né? Se e somente se, né? 2 elevado a 0,125 é igual a x, ou seja, x é igual a 2 elevado a 0,125. Né? Bom, 0,125 é 125 milésimos, né? 3 casas decimais. Posso simplificar isso aqui por 5, depois por 5 de novo e por 5 novamente. Ou seja, posso simplificar isso aqui por 125, que vai dar 1 oitavo. Né? Então, x é igual a 2 elevado a 1 oitavo. Eu posso escrever isso aqui na forma de raiz, né? Então, x é igual a raiz oitava de 2, né? Que é um número positivo, tá bom? Ok, é um número positivo. Então, meu conjunto de solução é raiz oitava, né, de 2. Né? É um número irracional. Tudo bem? Primeira, tranquilo, né? A minha solução aqui, né? Candidata à solução, satisfaz a condição de existência, tá? Então, ela vai pertencer ao conjunto de solução da equação. Tá, tudo bem? Vamos lá à próxima. Bem, pessoal, nesse exemplo aí, né, a letra B, aí nós temos aí uma expressão, tá? Esse tipo de equação, assim, tem logaritmo, mais logaritmo, a gente deve usar as propriedades que a gente já sabe, né? Mas antes disso, a gente tem que verificar a condição de existência, tá bom? Então vamos montar aqui, ó. Bom, o x aqui, logaritmo de x na base 3, esse x aqui, a condição de existência, né, é que ele deve ser, né, positivo, tá bom? Tem que ser maior que zero. Aqui também eu tenho um logaritmando, né, 2x menos 1. Também tem que ser maior que zero. Só que, né, tem que resolver isso aqui, essa inequação do primeiro grau, né? 2x maior que 1, então x deve ser maior que meio. Então, essa aqui, ó, já não serve para mim, né? Por que ela não serve? Porque x maior que zero não implica x ser maior que meio, mas se x é maior que meio, com certeza é maior que zero, né? Porque tem os números aqui, 1/3, 1/4, infinitos números, né? Entre 0 e 1/3 e meio, né? Que não pertence a essa condição. Então, essa eu vou descartar, vou ficar com essa aqui, né? Porque se satisfaz essa, também satisfaz essa. Mas se satisfaz essa, não quer dizer que satisfaça essa. Tem muitos números aqui que não são satisfeitos, né? Agora, a última aqui, olha só. X ao quadrado maior que zero. Não é verdade? Bom. X ao quadrado maior que zero, né? Só que aqui nós temos um detalhe, né? Essa aqui, o que acontece com essa, né? Aqui o x pode ser ou menor que zero, né? Ou maior que zero. Não é verdade? Só que x menor que zero não satisfaz a primeira e também não satisfaz essa.
Por quê, professor? Olha, porque um número negativo ao quadrado, é claro que é positivo, né? É o que está dizendo aqui. Só que essa não serve. E essa aqui é igual à primeira, então nós vamos descartar ela também. E aí a condição que a gente precisa satisfazer é essa. Por quê? Tem que satisfazer todas. Essa condição satisfaz todas. Tá? Satisfaz todas. Né? Se não for um número maior que meio, não serve para nós. Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos usar aqui? Está tudo na base 3, né? Então nós vamos, como tem uma soma aqui, nós vamos usar a propriedade do logaritmo do produto. Ou seja, logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos de cada fator. Tá bom? Se isso é verdade, então eu posso fazer o seguinte, ó, o logaritmo, né, de x vezes 2x menos 1. Isso aqui, né? Tudo isso é isso aqui, tá bom? Isso é igual a logaritmo de x ao quadrado na base 3. Gente, olha só. Logaritmo disso é igual a logaritmo disso, estão na mesma base. O que significa isso? Aplicando lá a propriedade imediata 5, né? Nós temos que isso é igual a isso, não é verdade? Então, já vamos multiplicar 2x ao quadrado menos x é igual a x ao quadrado, né? Então, 2x ao quadrado menos x ao quadrado menos x igual a 0. Então, x ao quadrado menos x igual a 0. Vou resolver essa equação do segundo grau aqui. Como ela não tem o c, né, que é aquele número real dissociado de x, né? É constante, né? Eu vou colocar o fator comum em evidência aqui, né? E vai ficar x menos 1, que é igual a 0, né? Então aqui tem duas possibilidades. Isso vezes isso dá 0, né? Então o que eu tenho aqui? Ou isso é 0 ou isso aqui é 0. Um dos dois, né? Ou ambos também. Ambos não é impossível, né? Se um for 0, o outro não vai ser 0 porque eles são diferentes, né? Então, x igual a 0 ou x menos 1 igual a 0. Isso aqui nós temos que x igual a 1. Então, vamos lá. Essa primeira aqui, x igual a 0, satisfaz a condição de existência? Não satisfaz. Então, gente, ela é descartada. Ela é descartada. A segunda, que x igual a 1 satisfaz a condição de existência? Sim. X igual a 1, né, é maior que meio, não é verdade? Então, essa aqui será a única solução dessa equação. Solução igual ao conjunto unitário, que tem o número 1. Né? Então, para essa equação ser verdadeira, né, o x tem que ser 1. Olha que coisa, né? Interessante, né? É isso aí, gente. Então, vamos lá para o último, a última letra do exemplo 1, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, está aí a letra C. Agora, observem que a incógnita está na base do logaritmo. Então, nós temos duas coisas a verificar, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, ó. A base tem que ser um número positivo, ou seja, maior que 0. Então, x mais 3 tem que ser maior que 0, né? Então, o x tem que ser maior que menos 3. X maior que menos 3, tá bom? E isso tem que ser diferente de 1. X mais 3 tem que ser diferente de 1. Ou seja, mais 3, né? Vou subtrair menos 3 a ambos os lados. 1 menos 3 vai dar menos 2. Ou seja, né? Aqui tá o 3 aqui, né? Vou tentar ilustrar isso aqui para vocês, tá? Aqui está o 3, né? Aqui está vamos dizer, aqui está o menos 3, menos 2, né? O que entra na condição de existência aqui, né? Entra todos esses números, o menos 2 não entra, e entra todos esses aqui também poderão, né, na condição de existência.
Agora, o que nós temos que fazer? Resolver a equação, não é verdade? Então, aqui nós vamos aplicar a definição. Logaritmo de 64 na base de x mais 3 igual a 2, se somente se a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, ó, vamos lá. Ó. X mais 3 ao quadrado tem que ser igual a 64, né? Vou mostrar uma forma diferente de resolver a equação quando a gente tem ela assim, tá? Aí a gente pode resolver da seguinte forma, ó. X mais 3 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. Por quê? Ou isso aqui dentro, né, é um número negativo que é ao quadrado da 64, ou isso aqui dentro é um número positivo que é ao quadrado da 64. Ou seja, x mais 3 é igual a mais ou menos 8. Né? X, né, é igual a mais ou menos... menos 3 mais ou menos 8. Porque eu tenho duas possibilidades, né? X igual a menos 3 mais 8 dá quanto? 5, né? Ou x igual a menos 3 menos 8 dá quanto? Menos 11. Bom, menos 11 serve? Não, menos 11 não serve. Por quê? Gente, por que menos 11 não serve, né? Porque menos 11 é menor que menos 3. Então, não satisfaz a condição de existência. O 5 serve? Sim, professor. O 5 serve. Por quê? O 5 é maior que menos 3 e é diferente de menos 2, né? Tem que ser ambos aqui, tá? Então, o nosso conjunto solução é o conjunto unitário, né, que tem um elemento 5. Tá bom? X igual a 5, né? Se x for igual a 5, essa equação é verdadeira. E somente para x real, né, igual a 5. Tudo bem? Então, eu dei alguns exemplos, né, de equações logarítmicas, tá? Se você quiser mais exemplos, você deixa aí, tá? Deixa aí na descrição do vídeo, né, no comentário, quer dizer, né? Deixa no comentário do vídeo aí. Os meus alunos podem entrar em contato comigo, se quiser, né, que nós podemos fazer uma aula aí sobre outros exemplos de equações, né? E sempre aí lembrando, gente, que tem que usar as propriedades, tem que usar ali aquele conceito, né, aquela propriedade imediata 5 também, né, tem que usar as propriedades operatórias quando necessário, né, tem que usar todo esse aparato que a gente já estudou até o momento, tá bom? Então vamos aí, né, continuar a nossa videoaula. Bem, pessoal, agora nós vamos falar de inequação logarítmica, tá? Então vamos lá, vamos ver aí o que é isso, né? Definição de inequação logarítmica. Olha, uma inequação logarítmica é uma inequação com incógnita na base do logaritmo e ou no logaritmando, né? Aí tem alguns exemplos, ó. Exemplos: y, logaritmo de x na base 2 menor que 0,125, né? 125 milésimos, né? A b, logaritmo de meio logaritmo de x na base meio é menor que 125 milésimos, tá? A c aí, ó, logaritmo de x na base 3 mais o logaritmo de 2x menos 1 na base 3 é maior ou igual que o logaritmo de x ao quadrado na base 3. E a letra D, logaritmo de 64 na base x mais 3 é menor ou igual a 2. Né? Usei aí parte de alguns exercícios que a gente fez, né, nos exemplos aí, tá bom? Para solucionar inequações logarítmicas, tá, analisamos a crescência da função, ou seja, a base do logaritmo é maior do que 1 ou está entre 0 e 1, né? Isso é importante, porque se é maior do que 1, ela é crescente. O aumento do x vai aumentar o y. Se ela está entre 0 e 1, ela é decrescente. O aumento do x vai diminuir, vai gerar diminuição de y, tá bom? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Então, vou repetir, né? Para solucionar inequações logarítmicas,
básicas, analisando a crescência da função, respeitando também a condição de existência de cada base, né, e de cada logaritmando. E exploramos as propriedades operatórias, tá bom? E também as propriedades imediatas, é claro. Tudo bem, gente? Então, tudo isso aí e mais tudo que a gente já sabe lá sobre as equações, né, que a gente acabou de comentar, e mais essa questão da crescência da função logarítmica, tá? Dela ser crescente ou decrescente, depende muito da base, tá bom, gente? Tem problemas, né, que são mais complexos, que já vão estar a nível superior, né, que nós não vamos tratar de todo tipo de problema, né, envolvendo logaritmos. Nós vamos tratar aí, pelo menos de inequações, assim, pelo menos as básicas, tá bom? Vamos lá. Bem, aí, gente, inequações logarítmicas, o exemplo 2 ainda, porque o 1 foi de equações, determina o conjunto de solução das seguintes inequações logarítmicas, tá? Eu vou resolver com vocês esses exemplos, né? Professor, nossa, são parecidos, a C é parecida, né? É interessante que a gente faça essa C, porque vocês vão ver como que vai mudar, né? Quando a gente tem aí envolvida a condição de existência em uma inequação logarítmica, tá bom? Então vamos lá, vamos ao nosso quadro branco, né, resolver essas inequações. Bem, pessoal, está aí. Logaritmo de x na base 2 menor que 3. Primeiro, a condição de existência, tá? X tem que ser maior que 0 e só tem isso. Então, nós temos que tomar isso aqui, né, para qualquer solução que a gente verificar, né, o x, além do que a gente encontrar, x tem que ser maior que 0. Senão, não serve. Tá? Então, gente, vejam só, olha. Essa base é maior que 1, né? Base maior que 1. Então, ela é uma função crescente, tá? Se aumenta o x, aumenta também o y, né? Entendeu? Um acréscimo no x faz um acréscimo também no y, tá bom? Então, vamos lá. Logaritmo de x na base 2. Aí é o seguinte, eu tenho que trabalhar com base 2. Mas aí que está a jogada, tá? Para você entender a situação bem. O 3 é log de que na base 2, né? O 3, gente, a grande sacada é essa. O 3 é o logaritmo de 2 ao cubo na base 2. Porque isso aqui é uma propriedade imediata dos logaritmos. Você vai usar isso demais. Olha aqui, ó. Logaritmo de b, né? Logaritmo de b na base b, né, elevado a m, né? Isso é igual ao m, né? No caso, o m é o 3, tá bom? Você vai usar isso demais. Esse m é qualquer número real e o b é um número real positivo e diferente de 1. Então, ó, como ela é crescente, tá? Aí que tá um outro segredinho. Como ela é crescente, tá? Não altera a desigualdade. Não altera a desigualdade. Por quê, professor? Por que não altera a desigualdade, professor? Ora, porque se o x aumentar, o y aumenta. Se o x diminuir, o y diminui. Então não tem inversão, tá bom? Então o logaritmo de x, né, na base 2 é menor que o logaritmo de 2 ao cubo na base 2, né? Se somente se o x, que é o logaritmando aqui, né, for menor que 2 elevado ao cubo, 2 ao cubo, tá? Ou seja, x tem que ser menor que 8. X tem que ser menor que 8. X tem que ser menor que 8, tá? Terminou? Não. Por quê? Porque agora nós temos também que lembrar, olha, que x tem que ser, ó, x tem que ser maior que 0 e x tem que ser
menor que 8. O que significa isso? Que x está entre 0 e 8, tá bom? Então, qual que é o conjunto de solução, né? X pertence aos reais, tal que x é maior que 0, né? E menor que 8. Por exemplo, né? Vamos pegar um número fácil aqui. Como a base é 2, vamos pegar uma potência de 2. Por exemplo, 4. 4 é uma potência de 2, não é? Olha só. Logaritmo de 4 na base 2 dá 2, que é menor que 3, né? Por exemplo, já usamos o 4, o 2. Logaritmo de 2 na base 2 é 1, que é menor que 3, né? Agora vamos usar, por exemplo, 16, que é maior que 8. Logaritmo de 16 na base 2 é 4, né? Que não é menor que 3. Né? Na verdade, 4 é maior que 3. Então, por isso que não serve, né? Não pode ser número negativo. Por quê? Senão não satisfaz a condição de existência. Não pode nem ser 0. Logaritmo de 0 não existe, né? O logaritmo de 1 dá 0, né? Mas o logaritmo de 0 não existe. Tem que ser logaritmo de número positivo, tá bom? Então está aí, né, o conjunto solução dessa equação, tá ok? Vamos aí passar para a próxima, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, tá aí a letra B, né? Observe aqui que a base está entre 0 e 1, tá? Então, olha só. Base maior que 0 e menor que 1, tá bom? Então, gente, essa função aqui é o quê? Desculpa, né? A função, né, a função y, que é igual ao logaritmo de x na base meio, ela é decrescente, tá? Então, o aumento de x, cada acréscimo a x vai causar uma redução em y, tá bom? Ou seja, uma redução de f de x, né? Então, vamos lá. Primeira condição de existência. X maior que 0, né? O logaritmante sempre tem que ser positivo. Não tem variável, nem incógnita na base, se a gente pode dizer assim, né? Então, beleza. Agora, mesmo esquema aqui, ó. 3, né? Logaritmo de quanto? Tá. Logaritmo de quanto na base meio dá 3. Tem que tomar cuidado, né? Porque naquela outra lá, na verdade, é 2 ao... 2 elevado a quanto, né? Aí, o que nós temos aqui agora, né? Nós temos o seguinte, ó. É muito simples, na verdade, né? Nós temos que isso aqui, né, é menor ou igual ao logaritmo, tá? De meio elevado a 3 na base meio. Na verdade, esse macete aqui é básico, ó. É usar essa propriedade imediata aqui que eu já falei com vocês, gente, ó. É isso aqui, ó. Então, isso aqui é isso, tá? Só que agora é o seguinte, ó. Agora que nós temos o problema. Como a base está entre 0 e 1, né? Nós vamos ter que tomar um cuidado, né? É esse cuidado aqui, ó. Da função ser decrescente, tudo bem? Bom, então, gente, o que ocorre aqui com os logaritmandos, né? O que vai ocorrer com esses dois logaritmandos aqui? Esse logaritmando aqui, x, né? Isso aqui, essa desigualdade só é verdadeira se o x for maior ou igual a meio elevado a 3. Ou seja, x tem que ser maior ou igual a 1/8. Tá? Então, aqui, ó. Aí, ó. Agora vamos lá. Olha. X maior que 0 e x maior que 0, né? Tá aqui, 0, né? X maior que 1/8, 1/8 tá mais para frente aqui, né? 1/8, desculpa. Então, esse pedaço aqui não serve para nós, né? Esse pedaço até aqui, né? Até aqui mais ou menos. Esse pedaço não serve, só serve à frente de 1/8, tá bom? Sentido positivo aqui, para deixar claro. Então, não, desculpa. Igual também serve, né? Igual também serve, tá bom? Maior é igual.
Como assim, professor? Por exemplo, a gente tem que pegar exemplos, tá? Exemplo. Por exemplo, ó, maior que 1/8, por exemplo, 1/4, tá? Então a gente testa x igual a 1/4, olha só. Logaritmo de 1/4 na base meio. 1/4 é meio ao quadrado, isso aqui dá quanto? Dá 2. 2 é menor ou igual a 3? É menor ou igual a 3, tá bom? Por exemplo, maior que 1/8, meio, por exemplo, meio. Logaritmo de meio na base meio dá 1. 1 é menor ou igual a 3? Sim, é menor ou igual a 3. Por exemplo, maior que 1/8. 1 é maior que 1/8. Logaritmo de 1 na base meio dá 0. 0 é menor ou igual a 3? Sim, 0 é menor ou igual a 3. Então, né, tem que ficar claro aqui, decrescente, né, essa expressão aqui, ela é de uma função logarítmica decrescente. Então, por isso, a gente vai ter que alterar o sinal da desigualdade, tá? E aí nós chegamos ao seguinte conjunto solução, tá bom? X pertence a R, tá? Tal que x maior ou igual a 1/8. Não ferimos a condição de existência, né? E qualquer número real maior ou igual a 1/8 vai satisfazer essa desigualdade aqui. Tudo bem? Bom, vamos para o terceiro e último terceira e última letra do exemplo 2 de inequações logarítmicas. Vamos lá. Então, pessoal, letra C aí, ó, vamos lá. Logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de 2x menos 1 na base 3 tem que ser maior ou igual ao logaritmo de x ao quadrado na base 3. Tudo bem? A base, né? A base é maior que 1. Na verdade, base 3, né? Então, que 1, né? 3 é maior que 1. Então, é uma função, essa expressão aqui, né? Qualquer uma, essas expressões aqui são de funções, no caso aí, né? Crescentes, tá? Tá bom? Crescente, porque a base é maior que 1. Bom, aí, gente, é o seguinte, a condição de existência, nós já fizemos essa condição de existência, tá? Eu vou fazer de novo. A primeira aqui, né, maior que 0. A segunda aqui, ó, 2x menos 1 maior que 0. Resolvendo isso aqui dá x maior que meio, né? Se x é maior que meio, x é maior que 0, então por enquanto é essa. E a terceira aqui, né, x ao quadrado maior que 0, né? X menor que 0 ou x maior que 0, né? Só não pode ser 0, porque qualquer número negativo ao quadrado ou positivo dá positivo. Ó. Como essa não serve, né? E essa aqui já está, se satisfazer essa aqui é a primeira, né? Então a nossa condição de existência é essa daqui, ó. X tem que ser maior que meio. Isso nós precisamos que seja maior que meio. Tudo que a gente encontrar, né? A partir daqui, não importa se o x não for maior que meio. Bom, agora nós vamos usar aí as propriedades, né, que nós já até fizemos isso aqui. Logaritmo, a soma dos logaritmos é o logaritmo do produto. Então, ó, logaritmo de x na base 3 vezes, x vezes 2x menos 1, né, porque se está transformado em soma, então isso era o produto anteriormente, né? Isso é maior ou igual que o logaritmo de x ao quadrado na base 3. Ó. Nem vou precisar ajeitar, porque basta como é crescente, basta isso ser maior que isso, né? Então basta isso aqui acontecer. Isso aqui tem que ser maior que isso aqui, tá? Bom, então vamos lá. Então, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x, tem que ser maior ou igual a x ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós temos que x ao quadrado menos x tem que ser maior ou igual a 0. Olha, segundo grau, né? Bom, as raízes, primeiro eu vou calcular as raízes, né? As raízes são aqui, resolvendo isso aqui, né?
x igual a 0 ou x igual a 1. Então, aí nós temos lá x igual a 0 ou x igual a 1. Agora nós temos que resolver isso aqui, ó. Olha, essa expressão x ao quadrado menos x é de uma parábola. Então, olha, eu quero que isso seja positivo. Isso é positivo se, ou maior que zero, né? Se, ó, isso é positivo se ou igual a zero, quer dizer, né? Se o x for menor que zero ou menor ou igual, porque entre o igual, ou se o x, né, também é positivo, tá para cima, né? Se o x for maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1. Bom, é o seguinte. Aí agora nós temos que juntar essas duas coisas, né? Com essa daqui, ó. Essa daqui, que é o quê? Que é o meio aqui, ó. Meio, né? E aí nós vamos ver uma coisinha aqui acontecer, não é verdade? Essa daqui é o seguinte, ó. Agora é o seguinte. O que satisfaz essas duas coisas aqui, né? Olha, menor que zero não serve. X não pode ser menor que zero. A condição de existência não permite, não é verdade? De zero, de meio até menor que 1, também não vai servir. Por quê? Na solução apontada, né, nós não temos essa faixa de meio a 1, né, entre meio e 1. Né? O que serve para ambas, olha, que serve para ambas, né, serve para a primeira e serve para a condição de existência, é essa parte daqui para frente, tá bom? Essa parte daqui para frente, né? Ou seja, de 1 em diante, tá ok? Então, a solução é x maior ou igual a 1. Né? Ou seja, o conjunto solução, né, é x pertence a R, tá ok? X é maior ou igual a 1. Aí nós temos que testar, né, gente? Temos que testar, né? Não é verdade? Bom, vamos lá. Agora nós vamos ter que usar aqui valores, né, que, por exemplo, 1, por exemplo, né, vamos ver se 1 serve, olha. Logaritmo de 1 na base 3 é 0, né? 0. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 é 1. Logaritmo de 1, 0 também, né? Logaritmo de 1 ao quadrado é 1. Isso dá 0. 0 mais 0 é maior ou igual a 0? É igual a 0, né? Aí agora nós vamos pegar uma coisa maior, por exemplo, x igual a 3 para testar, tá bom? Então vamos lá. Maior que 1 agora, né? Vamos pegar o 3 aqui, por exemplo, que é maior que 1. Logaritmo de 3 na base 3 é 1, tá? Logaritmo de 2 vezes 3, que é 6, tá? Menos 1, que é 5, dá aproximadamente, ó, logaritmo de 5 na base 3, log de 5, logaritmo de 5 na base 3, dá aproximadamente 1,465, tá? Logaritmo de 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado dá 9, né? Não, logaritmo de 3 ao quadrado na base 3 dá 2. Isso aqui é maior ou igual a 2, né? Isso aqui é claro que é aproximado, né? E olha só, 1 mais 1, alguma coisa, claro que é maior ou igual a 2, tá bom? Então é isso. O conjunto de solução dessa equação aqui é x pertence aos números reais, tal que x maior ou igual a 1, tá bom? Bem, pessoal, então espero que vocês tenham gostado aí desses exemplos, né? São exemplos aí, claro que tem algumas, na verdade são equações e inequações básicas, tá? Não tem nada de alta complexidade aí, tá?
Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entender, por favor, né? Escreva nos comentários que é uma outra explicação, me mande um e-mail lá, entre em contato aí, né, meus alunos, para a gente poder fazer uma aula para tirar dúvidas e fazer mais exemplos, tá bom? Que o importante, gente, é vocês aprenderem, né? O resto não importa. Escola aí, né, o nosso ensino, o objetivo principal é o aluno aprender. Esse é o objetivo maior, né, da escolarização, e sempre foi. Tá bom? Então, né, pessoal? Chegamos aí, né, ao final de mais uma videoaula, tá? Tudo de bom para todos e até a próxima.